Viva a todos, bem-vindos de volta ao canal Arturismo. Cá estamos nós para mais um vídeo. Coronavírus e o impacto no turismo, o presente e o futuro. E já se sabe que as coisas estão a piorar ainda antes de poderem melhorar. Ora bem, este vídeo já era para ter saído há mais tempo, mas entretanto, sobretudo nos últimos 7, 10 dias, começaram a surgir notícias preocupantes e agora, sobretudo na Europa, sobre casos de coronavírus, de Covid-19. Estamos pior do que nunca, não só em Portugal, mas também em todos estes países, sobretudo no Ocidente Europeu, mas não só. À medida que o continente americano, que tinha sido o mais afetado recentemente e ao longo do verão com o coronavírus, pois bem, o continente americano acaba por melhorar um pouco, mas ainda está muito mal, e a Europa chega a uma situação que de facto ninguém esperava que pudesse acontecer, a piorar e a ficar pior do que nunca. Obviamente, isto quer dizer o quê em termos de turismo? Que estamos a regressar a março, ou seja, a partir agora de meados de outubro, é como meados de março, as coisas começam novamente no descalabro, menos gente a voar, cancelamentos de voos, de reservas hoteleiras um pouco por todo o lado, ninguém pensa em viajar e isso já vai afetando também as reservas para o próximo inverno, o que vai desde logo levar a uma situação inusitada. Recorde-se aqui que muita gente deixou, há 6 meses atrás, sensivelmente, deixou de receber um estorno pelo facto de ter cancelado as viagens, sobretudo com operadores turísticos, e em vez disso receberam um voucher para usar, em alguns casos, até 31 de março de 2021, ou seja, acabariam por investir no próximo inverno. Era assim lá atrás em fevereiro, em março, em abril. Ora, o que é que acontece? Hoje as pessoas já nem sabem se vão ter hipótese de viajar no inverno também, no próximo, e então começam novamente a colocar pressão sobre as companhias aéreas, sobre os operadores, sobre as agências de viagens, de modo a poder receber o dinheiro em vez de viajar. Portanto, é uma situação que mostra que estamos a piorar antes de melhorar. Isto é bem diferente do que se passa, por exemplo, na Ásia-Pacífico, onde, além do turismo interno já estar em força, como aqui dissemos, na China e noutros países, começam a haver bolhas de viagens seguras entre a Nova Zelândia e a Austrália. Fala-se também da China para esses países da Oceania. Então, com muito cuidado e muita cautela, as coisas vão melhorar. Ainda assim, nada pode melhorar se não se fizer. E o que é que impede a União Europeia de começar a fazer isto? Já devia tê-lo feito há mais tempo. Como se viu, os corredores aéreos foram um fracasso total, ou seja, andar a dizer a pessoas que podiam viajar para o país A, mas era arriscado viajar para o país B. Caso contrário, se disse ainda assim voar para tal país, teriam que cumprir uma quarentena no regresso a casa, 14 dias. Toda a gente se lembra do festival que foi a questão do Reino Unido. Deixou de ser perigoso Portugal, voltou a ser. Bom, uma situação que não tem pés nem cabeça. Hoje já estamos a ver, já chegamos à conclusão que estava tudo errado e nada disso podia resolver um assunto. Ora bem, está mais do que provado que não há outra alternativa. Temos que fazer voos com testes, ou seja, quem vai viajar para o estrangeiro de avião tem que ser testado preferencialmente antes do voo, embora também possa ocorrer a situação como acontece na Madeira, onde existem testes aos passageiros no aeroporto do Funchal. Essa situação tem sido um sucesso. Basta ver, e é óbvio, que a maior parte dos casos de coronavírus hoje na Madeira são registados logo no aeroporto. O que é que isto quer dizer? Que há pouca transmissão comunitária e que o destino acaba por ganhar credibilidade, que é aquilo que não acontece no continente. Pois bem, essa situação da Madeira
é bem um exemplo do que acontece em qualquer aeroporto. Se todos os dias na Madeira aparecem meia dúzia de casos positivos entre os passageiros que desembarcam então lá no Funchal, o que dizer dos milhões de passageiros, mesmo com a crise, são milhões, que andaram a circular na Europa ao longo do verão. Quantos casos de coronavírus estavam presentes nesses voos, quanta transmissão acabou por ocorrer. Enfim, uma situação que não abona em nada a favor da credibilidade do setor das viagens e do turismo. A propósito, há uma iniciativa do Fórum Económico Mundial a favor de um Common Pass, ou seja, esta é uma aplicação, e esta sim, verdadeiramente interessante, onde se verificam testes negativos nos passageiros. Isto vai ser experimentado pela American Airlines, para Cathay Pacific, outras companhias aéreas que de facto assim vão tentar fazer um esquema de viagens internacionais seguras, por exemplo, entre o Ocidente e o Oriente. E isso é um passo muito importante. Já vamos falar também aqui de uma iniciativa que é fundamental, do Airports Council International, juntamente com a IATA, a International Air Transport Association. Eles estão neste momento novamente a insistir na urgência para que os governos decidam finalmente usar a questão dos testes em massa para as pessoas que vão viajar de avião, ou seja, para que não volte a haver fronteiras encerradas, para que não volte a haver confinamentos e quarentenas. Isto é fundamental. As companhias aéreas e também os aeroportos estão a sofrer. Vale a pena lembrar que aqui na Europa, só em ajudas estatais, já houve necessidade de gastar 25 mil milhões de euros com as companhias aéreas. Ora, isto significa que a solução não é por aí. Estas entidades querem e necessitam de fazer dinheiro. São precisas então medidas, e a próprio Air Transport Action Group e ATAG, aliás, ATAG, estima que mais 46 milhões de empregos estejam em risco, direto e indiretamente, no setor. É uma grande crise de desemprego, isto por causa do facto de muita gente continuar com medo de viajar, e tem razões para isso. E então estima-se que em 2020 o total de perdas de receitas na aviação chega aos 60%. Em junho a IATA já tinha falado em perdas de pelo menos 50%. Então isto está tudo errado, há que fazer realmente qualquer coisa. Então eles apelam para que a União Europeia, para que os governos protejam os empregos e a operacionalidade das companhias aéreas, para que seja colocar definitivamente um travão a este aumento do nível de endividamento, que depois vai no futuro se projetar ao ponto das companhias aéreas terem maiores dificuldades ainda, e claro que vão continuar a pedir assistência. Mas aqui uma das situações que é fundamental é testes, uma espécie de Common Pass, para que os passageiros possam viajar com segurança. E, claro, a credibilidade do destino turístico é muito importante. Nós já falamos da Madeira, já vou voltar a falar disso por outra razão, mas de momento, com este aumento de casos de coronavírus, independentemente do que se possa fazer, as pessoas voltaram a ficar assustadas, sobretudo na Europa, e como tal, este último trimestre de 2020 vai ser então pior do que se esperava, o que vai levar a que Portugal tenha seguramente menos 50% de turistas. As dormidas poderão ser estáveis também nesse aspecto, 50%, mas em termos de receita, seguramente, se em termos de dormidas até pode ser melhor do que os 50% de perda, em termos de receitas vamos ficar bem acima dos 50% de perdas. Então isso é mau para o setor aéreo, para todos os setores, sobretudo do alojamento. A restauração também está pela hora da morte. Então há muito a dizer.
E claro que a crise vai continuar. Na realidade, a crise até deve prolongar-se no inverno, no sentido em que, além de ser uma época baixa, pode haver a tal mistura de gripes com coronavírus e as pessoas vão ficar ainda mais assustadas. E há uma ideia que eu queria lançar e que é a seguinte: vamos supor que lá para dezembro, janeiro, fevereiro, por aí, há mesmo uma vacina que seja importante e que seja eficaz e segura. É difícil, mas vamos então assumir que sim, que tudo isso vai aparecer. Ora bem, as pessoas depois serão vacinadas lá para fevereiro, março, abril, para vacinar toda uma população nas Américas, na Europa, por aí fora. É uma operação gigantesca que vai levar seguramente 2, 3 meses a acontecer. O que é que vai acontecer por causa disso? Ninguém vai querer viajar antes de levar a vacina. Em alguns casos até pode haver situações em que os governos depois proíbam a chegada de turistas estrangeiros que não estejam vacinados. Então, se toda a gente vai esperar pela sua vacina, vacina essa que provavelmente terá um reforço algumas semanas depois, é de supor que os primeiros meses de 2021 sejam muito fracos em linha com aquilo que se está a passar neste momento. Dessas condições, só depois de abril, maio voltaríamos a ter turismo em força e, obviamente, aí sim, o segundo semestre de 2021, nessas condições e apenas nessas, já poderia ficar como um semestre perfeitamente normal, ou mais perto do normal. Nunca será normal, aliás, porque com toda esta crise económica haverá sempre um tempo de recuperação mais lento do que seria o ótimo. Então já se sabe que não podemos esperar pelo ótimo, apenas podemos esperar por algo que seja melhor do que foi este descalabro que ainda estamos a viver em 2020. Ora bem, há também que dizer que, e isto são boas notícias, os barcos de cruzeiro, como o Royal Caribbean Group e outros mais, têm hoje mais pedidos de informação e até reservas para 2021. Isso poderá ser uma realidade que tem a ver com o facto de as companhias quererem oferecer no package a possibilidade das pessoas terem um teste, ou seja, os passageiros e o staff dos navios só entrariam então no navio de cruzeiro para passar X dias, caso tivessem um teste negativo. Isso vai devolver seguramente a credibilidade ao setor dos cruzeiros. Mas enfim, também a propósito dos testes nos aeroportos, tudo leva a crer que a França vai já ter este mês o início de testes rápidos de coronavírus. Os testes rápidos não sendo tão eficazes, mas de qualquer maneira são melhores do que nada, porque neste momento estamos completamente às cegas nos aeroportos, é uma vergonha, então há que avançar e fazer qualquer coisa no sentido certo, e se a França começarem, vamos esperar que em toda a Europa e que a União Europeia dê o passo necessário para acabar com esta pouca vergonha. Uma notícia também não muito má, relacionada não com aeroportos, mas com companhias aéreas. A Flybe, que também é uma companhia regional importante do Reino Unido, apesar de tudo, ela voa um pouco por toda a Europa, tem agora possibilidades de voltar depois da paragem em 2020. Pensava-se que esta companhia podia morrer para sempre, mas a Flybe vai voltar em 2021. Ainda uma informação final para acabar. Os voos neste momento da Europa estão 50% abaixo do que se passou no mesmo período do ano passado e, em termos de passageiros, a perda é superior ainda. São cerca de 60% a menos. Ora bem, chegamos ao fim. Mais um vídeo aqui no seu canal Arturismo. Vídeo esse que já estava de facto atrasado, mas teve que ser para ver estas últimas novidades não tão agradáveis do aumento do número de vírus. Vem aí mais vídeos, fique atento, dê um like, deixe o seu comentário, subscreva o canal. Bem-ajam a todos, muita saúde e até à próxima!